Bom, agora a gente muda de assunto para falar da festa de 44 anos do PT, que mostrou imagens de Jair Bolsonaro. Mudamos, mas nem tanto, né, Augusto? Pois é. Continuou na mesma quadrilha, né? Coisa impressionante. Uma série de fotos do ex-presidente, acompanhada de notícias sobre o caso das joias, gabinete do ódio, Covid-19 e a BIM paralela, foi exibida inúmeras vezes em um telão de LED instalado no Centro Internacional de Convenções do Brasil. As cenas eram intercaladas por imagens do presidente Lula e da trajetória do PT nas últimas 4 décadas. Silvio Navarro, 44 anos do PT, os convites aí custaram entre 350 e 20 mil reais, podendo ser pagos via Pix para essa festa de ontem, Silvio. Imagina que festa bacana foi essa, né? Eles se reuniram, aniversário da legenda, 44 anos, né? O PT é de 1980, fundado, o berço do PT, é o sindicalismo, é o ABC, e eles se reúnem para falar mal do presidente Jair Bolsonaro. Eles se reúnem para lembrar da pandemia, da crise sanitária da Covid. Eles se reúnem para citar outros personagens da direita no Brasil. Que festa é essa? Eles estavam comemorando o quê? Olha, obsessão é algo a ser estudado e tratado. Obsessão é uma neurose, é um estado permanente de perturbação com algo ou alguém. É disso que nós estamos falando. Me parece ser uma obsessão pelo presidente Jair Bolsonaro e não é só por parte do presidente Lula. Não é. É também uma obsessão do PT. Eles precisam ficar olhando o tempo inteiro para o retrovisor porque eles não têm nada no horizonte. Absolutamente nada. É um governo que não entregou nada em 15 meses, derreteu. As pesquisas todas estão aí, para todos os gostos. Genial Quest, Atlas Intel, hoje saiu um Datafolha. Talvez tenhamos tempo até para passar por isso em algum momento. 58%, quando o Datafolha, está aí na sua tela, quando o Datafolha diz que 58% acham que Lula fez menos do que se esperava até agora, eu sempre acho que está 10 pontos atrasado essa pesquisa. Né? Pelo menos a minha régua é a régua da eleição. Eles erravam em pelo menos 10 pontos a favor do Lula, evidentemente. Então, é um presidente que não pode sair na rua, é um presidente que não tem redes sociais. Aliás, a própria base dele nas redes sociais, no Instagram, por exemplo, está diminuindo. O PT tem quadros hoje para oferecer para o Lula, porque quando critica determinados ministros, é preciso oferecer um nome. Qual é o quadro que o PT tem hoje para oferecer? Só se for o José Dirceu, do alto dos seus 84 anos e 4 passagens pela cadeia. Talvez esse seja o único que ainda se candidate a alguma coisa, porque o PT não tem quadros. O Lula não formou um sucessor. O sucessor natural do Lula, Fernando Haddad, fracassou em todas as eleições. O PT, se fosse transmitir um filme sobre a sua própria história, inevitavelmente teria de contar a história do mensalão da Ação Penal 470, que levou os seus principais líderes para a cadeia. José Genuíno, João Paulo Cunha, José Dirceu, todos os tesoureiros do PT frequentaram manchetes policiais, todos os tesoureiros. Os marqueteiros, idem. O PT teria de falar do Petrolão. O PT teria de contar a história do impeachment e de crime de responsabilidade contra a nação, teria de falar de Dilma Rousseff. Mas não, o PT precisa alimentar Jair Bolsonaro. Eles não têm outro assunto. O PT, assim como o governo, assim como o consórcio de governo, e aí também faz parte do Supremo Tribunal Federal, acompanham e exibem uma cortina de fumaça. Eu vou repetir esse termo algumas vezes.